Obrigado, Salomão. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um registro antes de entrarmos no nosso tema, que hoje é 29 de agosto e hoje é o Dia Nacional contra o Tabagismo. Eu sou de um tempo em que todo mundo fumava. Eu fumei dos 18 aos 30 anos, todo mundo fumava, era bonito fumar. Depois, os brasileiros foram se conscientizando de que fumar é ruim, de que fumar não é bom. E, pouco a pouco, essa conscientização foi avançando, até em avião se fumava. Né? E na Assembleia Legislativa, as sessões, os filmes que se veem ainda hoje, de grandes votações da década de 50 na Assembleia Legislativa, os deputados estavam tudo fumando lá enquanto discutiam. Hoje quase ninguém mais fuma. A sociedade, ela tem formas de combater aquilo que não é bom. Uma das formas é a lei penal. Mas esta será a única forma? Não foi através da lei penal que deixamos de fumar. Foi através da conscientização, foi através da educação. Isso tem a ver um pouco com as reflexões que nós vamos fazer hoje sobre o aborto, que deve começar com uma reflexão acerca desse tema. Quando começa a vida? Esse é um tema muito divergente, muito conflituoso, até porque não se tem um conceito definitivo sobre o que é vida. A vida são expressões biológicas, mas então quando nós morremos, nós continuamos de uma certa forma vivendo, porque as nossas unhas crescem, os nossos cabelos, para quem tem, seguem crescendo. E, enfim, o que é vida? Outros dizem que a vida é a consciência. Nós, espíritas, dizemos que a verdadeira vida é a vida do espírito. Bem, a lei brasileira e a lei dos países do Ocidente normalmente repetem isto que está aí, que é o artigo 2º do Código Civil Brasileiro, dizendo assim: a personalidade civil da pessoa, isto é, você começa a ser pessoa, começa no nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então você é uma pessoa a partir do nascimento com vida. Mas tradições, a cultura, bastante difundida e aceita pela maioria das pessoas, é de que a vida começa antes disso. Então, a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Você pode fazer um testamento para um nascituro, você pode deixar bens para ele, desde que ele se torne uma pessoa, ele nasça com vida. Então aqui já começa alguma divergência, já comportam algumas polêmicas sobre isso de quando começa a vida. Bem, o espiritismo é contra o aborto. Poderíamos dar a esse título espíritas anti o aborto, poderíamos também colocar anti o aborto. De uma maneira geral, nós espíritas somos contra o aborto. Mas é preciso colocar aquilo que os latinos chamavam de granum salis, um grão de sal nessa polêmica. Em tempos de tanto radicalismo, eu sou contra, eu sou a favor, o meu candidato é aquele, só ele resolve as questões, não, o outro é um bandido. Em tempo de tantos radicalismos, é bom que se coloquem grãos de sal em determinadas polêmicas. E esta polêmica, naturalmente, comporta, sim, que se coloque um grão de sal para se ter uma visão, quem sabe, um pouco mais plural, um pouco mais humana.
O Espiritismo, por princípio, ele é a favor da vida. Está aí a questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Porque o Espiritismo trabalha com o que ele chama de lei natural. A lei natural, diz a questão 614 do Livro dos Espíritos, é aquela que está gravada na consciência do ser humano, que nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e o ser humano só é infeliz quando dela se afasta. Todo o Livro dos Espíritos, a obra fundamental de Allan Kardec, trata sobre isso, sobre a lei natural, sobre aquilo que ele chama de lei natural. E essa questão, como todas as demais, define o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano, o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seus semelhantes, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Aqui já está um princípio filosófico que nos situa de forma crítica relativamente ao aborto e relativamente a todas as questões que dizem com a vida. Mas biologicamente existem algumas teorias relativamente a quando começa a vida, e isso tem uma implicação enorme no campo, na reflexão sobre o aborto. Alguns dizem que a vida começa desde a concepção. A concepção é a fertilização do óvulo por um espermatozoide. Dali surge aquela célula chamada zigoto, formada pela junção de um gameta masculino e de um gameta feminino. Muitos sustentam biologicamente. Vamos abstrair qualquer reflexão religiosa ou filosófica. Alguns dizem que a vida começa ali. No momento em que os zigotos se formam pela junção do gameta feminino e do masculino, já há uma vida humana, ou pelo menos um projeto de vida humana. Outros dizem que não, que a vida biologicamente começa 6 ou 8 dias depois da concepção, quando ocorre aquilo que se chama de nidação, e o blastócito ou blastocisto se implanta no útero, dando lugar à formação daquilo que se chama, a partir dali se chama embrião. A partir daquele momento, 6 ou 8 dias depois da concepção, já existiria vida humana para alguns, sob o aspecto meramente biológico. Para outros, a vida começa 6 a 8 semanas após a fecundação, quando o embrião, aí não estamos falando no blastócito ou blastocisto, estamos falando em embrião. O embrião começa a assumir feições humanas 6 a 8 semanas após a fecundação. Outros ainda dizem que não, que a vida humana, um projeto de vida humana, aquilo que se pode conceber como vida humana, começa 10 a 14 semanas depois da concepção, quando, já com conformação humana, o embrião já não mais é embrião, mas feto. 10 a 14 semanas. É bom fixar esse aspecto aqui, porque isso é o que está no centro da discussão que hoje se faz perante o Supremo Tribunal Federal. Quando começa a vida, outros dirão, não, a vida realmente humana vai começar 25 a 26 semanas, 6 meses, quando o feto passa a ter atividade organizada do córtex cerebral. Quando ele sente dor, quando, enfim, ele já está organizado, o córtex cerebral já está organizado, ele tem nervos, ele sente dor. Isso aconteceria da 25ª à 26ª semana. E outros, finalmente, dizem, ainda não é finalmente, outros dizem que a vida humana como tal, ela deve ser considerada a partir daquele momento em que o feto
fora do útero materno poderá sobreviver. São os nascimentos prematuros que normalmente ocorrem e podem os bebês sobreviver a partir da 28ª semana, 7 meses, por aí. Para alguns, é neste momento que começa efetivamente a vida humana. Outros, finalmente, como adotou o nosso Código Civil, dizem não. A vida humana começa com o nascimento com vida. A partir do nascimento com vida, aí sim, nós temos vida humana propriamente dita. Qual dessas teorias está certa? Não sei. Podemos adotar qualquer uma, teoricamente. A posição das igrejas, da igreja cristã, principalmente do catolicismo, que tanto influenciou em nossas legislações, em nossos costumes, em nossa cultura de todo o Ocidente. Hoje, a maioria das pessoas já não se dizem religiosas, já não praticam a religião, mas é indubitável que toda a nossa cultura está impregnada das posições da igreja, a nossa cultura. Nós somos filhos da teologia. A posição das igrejas cristãs. Hoje, a vida começa no momento da concepção. E aí é uma reflexão de cunho teológico, de cunho dogmático. Diz assim, naquele momento Deus, Ele está criando o corpo através desse processo biológico, que é atribuído também a Deus, pelos cristãos, mas também Ele está infundindo naquele futuro corpo, naquele corpo em formação, naquele material genético, está infundindo uma alma. A partir daí, já é uma vida humana que deve ser protegida pelas leis civis, pelas leis penais. Essa é a posição que dominou, que provavelmente domine ainda a cultura ocidental, a cultura cristã, a cultura, por exemplo, de um país de formação eminentemente católica, como foi o Brasil. E essas questões, elas estão permanentemente em jogo, elas estão permanentemente em discussão. Nós podemos ter dúvidas, cada um de nós pode adotar uma dessas posições. Enfim, quando é que começa a vida? O Código Penal, por todas essas influências culturais, o nosso Código Penal brasileiro e os códigos penais da maioria dos países chamados cristãos, os países ocidentais, até muito pouco tempo, praticamente todos, adotavam essa posição eclesiástica, a posição da igreja, de que a vida começa no momento da concepção. E desde aquele momento, interromper aquele processo é um crime. O Código Penal nosso ainda mantém essa posição. Ele criminaliza o aborto desde o momento da concepção. Então, brevemente, o que o nosso Código Penal descreve, tipifica como crime, os procedimentos que ele tipifica como crime chamado de aborto. Primeiro, o artigo 124, chamado aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, pena detenção de 1 a 3 anos. Logo depois, o Código Penal traz o chamado aborto provocado por terceiros. Provocar aborto, aí já não é mais a mulher, a gestante, mas provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena reclusão de 3 a 10 anos. Bem que a pena é mais grave, ela não é uma detenção, mas é uma reclusão, e é de 3 a 10 anos. Seria a pena mais grave. E depois o artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante, pena reclusão de 1 a 4 anos.
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos. Quer dizer, ela consentiu, mas ela não é maior de 14 anos, ou é alienada, ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, mesmo com o consentimento dela, a pena será mais grave, a forma qualificada. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, já está se tratando do aborto provocado por terceiro, mais grave. Mas o mesmo Código Penal faz algumas exceções. Então, ele mostra aqui o aborto chamado aborto necessário, no artigo 128. O aborto necessário. Não se pune o aborto praticado pelo médico, por terceiro, portanto, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Não é crime se estiver em perigo a vida da gestante e o médico lhe provocar o aborto. Não é crime, mas as religiões cristãs continuam defendendo que é crime, que é punível, que deve ser punível, pelo menos. E que eu vi, por exemplo, a sustentação oral que perante a audiência do Supremo Tribunal Federal fez o representante da Federação Espírita Brasileira, propondo uma solução. Não, mas nesses casos, caso do aborto, a mulher deve manter a gestação e depois dar em adoção. É uma posição bastante difícil, né, para quem vive a situação, para quem vive uma gravidez de 9 meses. Mas, enfim, o cristianismo sacralizou o feto. Sacralizou o feto e esqueceu de conferir idêntica sacralidade àquele outro sujeito de direito que está nesse processo, que é a gestante. O aborto também, no caso da gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal, o Código Penal despenaliza, não pune, faz exceção. E, mais recentemente, por uma decisão judicial, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o fato é novo, a anencefalia é um fenômeno recente que ocorreu no Brasil, por decisão judicial, embora o Código Penal não abranja essa exceção, o Supremo Tribunal Federal definiu que também a interrupção da gravidez em caso de se estar diante de um feto anencefalo, que o aborto seria permitido. Mas também aí a posição mais radical das igrejas, a posição mais radical do cristianismo, sustenta que deve deixar nascer porque se trata de um processo sagrado, se sacraliza, enfim, o feto, mas se esquece dos demais sujeitos de direito que estão nesse processo. E agora, enfim, este é o momento em que se discute isso no Brasil. Se argue perante o Supremo Tribunal Federal a não aplicação da pena prevista para o aborto, que nós vimos lá, de 1 a 3 anos, enfim, dependendo das circunstâncias, até a 12ª semana da gestação. Isso está provocando uma polêmica muito grande no Brasil. Foi feita essa que se chama de audiência pública. O Supremo, antes de decidir um caso dessa relevância, entende de chamar a sociedade para ouvi-la, para ouvir os diversos segmentos da sociedade a respeito de suas posições, a respeito dessa proposição que é de um partido político, o PSOL,
que defende isso, que até a 12ª semana não se deve criminalizar. Por quê? Porque aquelas questões que vimos antes, porque até a 12ª semana não está formado o córtex cerebral, ele não poderia sobreviver fora, enfim, aquela questão. Até a 12ª semana, a proposição é de não se considerar crime, né, o aborto provocado com o consentimento da gestante até esse período da gestação. Vamos brevemente ver a posição lá de 1857, os anos seguintes em que o Livro dos Espíritos foi escrito por Allan Kardec, nas entrevistas que ele fazia e que ele arrecadava de outros fenômenos mediúnicos de então, de outras consultas a espíritos de então. Qual foi a posição filosófica que o Espiritismo adotou? Quando se dá, então vamos partir para essa hipótese. Para nós consideramos uma realidade, nós espíritos consideramos uma realidade. O homem é composto de corpo, de espírito e de perispírito. A verdadeira identidade do ser humano é do espírito. E o espírito pré-existe à formação do corpo, porque somos reencarnacionistas e entendemos que a vida vem de longe, enfim, e vai se aperfeiçoando através das diversas encarnações. Logo, adotamos um princípio que não é um princípio adotado pelas igrejas cristãs. Adotamos o princípio da pré-existência do espírito. O espírito pré-existe a toda essa formação, a todo esse processo. E Allan Kardec questionou muito os espíritos sobre isso. Afinal de contas, quando é que começa essa união do espírito que já existe antes daquele fenômeno biológico, daquele fenômeno do encontro dos dois gametas, feminino e masculino, já existe um espírito. Quando que ele se une a esse corpo, esse futuro corpo? Então, na pergunta 353 do Livro dos Espíritos, Kardec formula essa indagação. Não sendo completa a união do espírito, porque os espíritos já haviam dito a ele que não é completa essa união do espírito e do corpo. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? É uma questão teológica antiga. Santo Tomás de Aquino, que foi o grande doutor da igreja, que orientou o pensamento teológico da igreja durante a Idade Média, Tomás de Aquino dizia que a alma se junta ao corpo em formação 40 dias depois da concepção, se for homem. Se for mulher é depois, é 80 dias depois. Era porque ele fazia uma ilação com a criação do ser humano, que primeiro Deus criou o corpo e infundiu naquele corpo do homem a alma, e depois lhe tirou uma costela e dali fez a mulher. Então a mulher demora mais para ter alma. Seria 80 dias depois. Mas com o correr dos tempos, a igreja adotou essa posição que eu já formei antes. Mas Kardec se preocupa com isso. Afinal de contas, somos espíritos, aderimos a esse corpo em formação. Quando? Quando é que isso acontece? E os espíritos responderam assim: o espírito que vai animar existe de certo modo fora dele. Vejam que já ameniza um pouco esses nossos escrúpulos com relação, olha, a partir daquele momento em que se dá a concepção, já está ali um espírito. Os espíritos não dizem exatamente isso. Dizem assim: o espírito que vai animar, existe de certo modo fora dele.
O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligada psicologicamente, ligada fluidicamente, ligada energeticamente à alma que virá a possuir. Vejam que já é uma posição filosófica diferente da posição dogmática religiosa cristã. Sim, existe um espírito que está predestinado, ou que escolheu, que está ali, mas fora dele. Vejam essa expressão, fora dele. Já muda um pouco. E na questão 346 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa indagação. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Isto é, um aborto provocado ou não provocado, espontâneo. O que acontece com esse espírito? E os espíritos responderam de uma forma muito simples. Ele escolhe outro. Ele estava ali energeticamente ligado àquele corpo, em formação, mas ele não estava dentro dele. Ele estava ali, né? Vendo como é que as coisas acontecem, energeticamente ligado. E se houver um acidente, ou se for provocado esse acidente, essa interrupção do processo gestacional, o que aquele espírito vai fazer? Os espíritos responderam simplesmente, ele escolhe outro corpo para reencarnar. E aí Kardec pergunta na questão 346A, qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? E os espíritos respondem, as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Quer dizer, os espíritos tratam dessas questões de uma forma natural. É um processo biológico, é um processo que implica, sim, na intervenção espiritual, na aproximação de um espírito, mas não com aquele rigor, digamos assim, que o cristianismo dogmático adotou e continua adotando. Mas, eu disse antes, o espiritismo vê essas questões sob o que ele chama de lei natural. A vida é uma lei natural, o bem mais precioso é a vida. Tá? Por isso, sob o aspecto de uma lei natural, o aborto provocado, pergunta Kardec aos espíritos, é um crime, qualquer que seja a época da concepção? E os espíritos respondem assim, há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. O que é lei de Deus na visão filosófica espírita? A lei de Deus é lei natural. Lei de Deus é sinônimo de lei natural. Lei de Deus, volto a recordar a questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a própria lei natural. Ela nos indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural. Então, lei natural, a lei divina, não é algo sobrenatural. Não é algo que nós devamos crer por revelação. Não, é esse processo todo. Né? Não existe o sobrenatural na visão filosófica espírita. Tudo é natural. E é sob esse prisma da naturalidade que os espíritos respondem a essas questões formuladas por Kardec. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus ou a lei natural. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas que o corpo devia ser o instrumento. É uma visão naturalista. Claro, é um processo que se deve evitar. E aí, Kardec, esmiuçando a questão, faz essa pergunta que, como eu disse antes, até hoje não é, cuja resposta até hoje
não coincide com a posição das igrejas cristãs. A questão 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta também muito simples, muito objetiva dos espíritos. É preferível sacrificar o ser que não existe, ele não existe como ser humano. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. O que fez Kardec e os espíritos, o que fizeram nessa questão? Muito bem. O que o espiritismo fez nessa hipótese? Ele passou a considerar um sujeito de direito que no direito eclesiástico, que inspirou toda essa legislação ocidental, não era considerado. Um outro sujeito de direito que não apenas o feto, que não apenas a nascituro, o sujeito de direito da mãe. Ele objetivamente passou a considerar isso. Nesse processo, não devemos considerar apenas aquele sujeito de direito, feto, futuro ser humano. Nós devemos considerar também a mãe. E esse direito é prevalente no caso do perigo de vida, sem qualquer problema. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe, diziam os espíritos, ao ser que já existe, que é a mãe. Isso me parece, e parece o direito moderno, e parece a consciência moderna, laica, né? que abre perspectivas para reflexões um pouco diferenciadas daquela que nos infundiram as igrejas, que nos infundiu a igreja no momento em que sacralizou o feto. Aí, eu trago aqui algumas considerações sobre o que está informando essa visão que o espiritismo e que o direito moderno começa a trilhar. Em direito existem aquelas coisas que nós chamamos de excludentes de antijuridicidade. Isto é, um fato é definido como crime. Fato é definido como crime. Matar alguém é um crime. Mas quem mata sob legítima defesa não cometeu crime. É excludente de antijuridicidade, se diz em direito. Aquilo não é antijurídico. Ele matou, ele cometeu um fato chamado típico de matar alguém, descrito no Código Penal, tipificado no Código Penal. Mas se ele fez isso em legítima defesa, ele não cometeu crime. Se ele fez isso no exercício regular de um direito, por exemplo, para salvar a sua propriedade, ele não cometeu crime. Por dever legal, alguém que é policial e que mata alguém, né, numa refrega policial, ele não cometeu crime, ele estava no exercício regular do seu direito e da sua situação, né, funcional. E entre essas excludentes de antijuridicidade, existe isso que o direito moderno chamou estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era exigível, não era razoável exigir-se. Quer dizer, é o sujeito que furta uma laranja porque está com fome. Ele cometeu um fato típico, mas ele está em estado de necessidade. O direito dele de se alimentar se sobrepõe àquilo. Então, se nós considerarmos isso, provavelmente nós vamos começar a ver muitos casos de aborto com outros olhos, mais humanos. Talvez nós coloquemos esse aspecto do chamado estado de necessidade na maioria dos casos de aborto. E o direito moderno trouxe
uma outra excludente diante de juridicidade que não está na lei, mas que é considerada pelos juristas modernos, enfim, que é aplicada nos tribunais. É o que se chama de inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa caracteriza-se quando age o autor de maneira típica, isto é, ele age de acordo com um artigo que está tipificado na lei como crime, tipificado de uma forma típica e ilícita, mas não merece ser punido, pois naquelas circunstâncias fáticas, dentro do que revela a experiência humana, não lhe era exigível um comportamento conforme o ordenamento jurídico. E aí nós temos milhares de condições. O direito moderno traz como o início dessa reflexão um fato que aconteceu na Alemanha no início do século XX. Um senhor que era proprietário de cavalos, um homem muito rico, manda o seu servo que pegue um determinado cavalo e vá à cidade para fazer determinada atividade. O empregado diz assim: mas senhor, esse cavalo não está domado, provavelmente ele possa provocar algum perigo. Não, mas você vai, eu estou mandando. Ele vai à cidade e o cavalo realmente dispara e mata pessoas. O tribunal alemão disse assim: não era exigível outra conduta desse homem. Ele não poderia contrariar a ordem, aquele bem jurídico dele, né? Ele está acima disso. Ele não poderia contrariar a ordem do seu patrão. Ele cometeu um fato, ele foi culpado por isso, ele devia ter cuidado do seu cavalo, enfim, mas não era exigível outra conduta dele. É o que se chama, então, de inexigibilidade de conduta diversa. Com isso, vamos colocar isso na visão espírita. O espiritismo não é um código penal. Ele, bem pelo contrário, ele é uma filosofia humanista. O seu fim princípio é a educação. Eu até separei aqui quando Kardec fala sobre a perversidade da sociedade e tal, e sobre a necessidade da aplicação de leis penais. Então ele faz essa pergunta na questão 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E os espíritos respondem de uma forma muito humana para ele, dizendo assim: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, no entanto, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que de lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. O direito penal é um instituto que está pouco a pouco se tornando obtuso, está se tornando velho, está se tornando ineficiente, está se mostrando ineficiente para o processo de crescimento ético da sociedade. Coisas como o aborto. Eu separei aqui alguns dados trazidos por uma antropóloga, a doutora Débora Diniz, que foi uma das pessoas que fez sustentação oral perante o Supremo nessa audiência pública. Ela trouxe esse dado aqui. 1 em cada 5 mulheres de 40 anos, como aponta a Pesquisa Nacional do Aborto, feito pela ANISA, Associação
para a Inclusão Social, feita em 2016, 1 em cada 5 mulheres até 40 anos no Brasil já fez aborto. Cada um de nós aqui conhece inúmeras pessoas que já cometeram aborto. Inúmeras, da nossa família, das nossas famílias, das nossas relações. 1 em cada 5 mulheres até 40 anos, pelo menos, já praticou. Isto significaria em torno de 500 mil mulheres por ano que praticam aborto. E nós não as condenamos por isso. E essas mulheres, segundo essa mesma pesquisa, elas, 48% dessas mulheres que abortaram completaram o ensino fundamental e 26% tinham ensino superior. Desse total, 67% já tinha filhos, 56% se disseram católicas e 25% se disseram evangélicas, cujas religiões condenam de forma radical o aborto. Mas elas, apesar de se dizerem católicas, diante daquelas circunstâncias, elas cometeram um aborto e, se nós as conhecemos, provavelmente nós a absolvamos. Nós dizemos, realmente, essa mulher, coitada, ela tinha mais 5 filhos, o marido tinha deixado dela. Nós vamos analisar as circunstâncias e vamos provavelmente colocar aqui nisso que o direito chama de estado de necessidade. E elas não serão presas mesmo, mas estão constantemente ameaçadas por isso. Então vamos colocar a teoria espírita nisso. As leis penais, elas não corrigem. O que corrige é a educação. Nessa questão 917 do Livro dos Espíritos, há um longo diálogo entre Allan Kardec e um espírito que se chamava Fenelon, que foi um teólogo francês que viveu no século XVII, por aí. Era um teólogo um pouco fora do seu dogmatismo, ele brigou muito com a igreja, esse Fenelon. E ele é um dos espíritos que contribui com Kardec com muitas reflexões no Livro dos Espíritos. Ele diz assim lá, ele fala sobre o egoísmo, é uma longa questão, mas eu selecionei essa frase que está aí embaixo. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais, quando visto como uma filosofia. E Kardec comenta essa questão escrita pelo esse espírito Fenelon e diz assim: a educação convenientemente entendida é a chave do progresso moral. Isto o Espiritismo é uma doutrina humanista. Ele está atento a todas essas questões. E o aborto, a mim me parece, que enquanto for mantido como criminalizado, ele não está contribuindo até para a redução dos casos de aborto. E dos casos inúmeros de mortes. Uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro diz que 850 mil mulheres fizeram aborto ilegal no país no ano de 2013. 850 mil mulheres. E o Ministério da Saúde acrescentou que a cada 2 dias morre uma mulher no Brasil ao fazer aborto ilegal. Elas não fazem o aborto legal porque ele não existe, porque elas têm medo, porque elas podem ser presas. E provavelmente, se o aborto não fosse criminalizado, elas poderiam receber uma ajuda psicológica, como existe em alguns países. Na Colômbia diz que já existe isso. Uma mulher quer fazer aborto, ela é submetida a um conjunto de pessoas onde estão psicólogos,
onde estão educadores, onde está um médico. E eles procuram contemporizar, procuram situar o caso dela e, às vezes, eles conseguem debelar aquela mulher de fazer o aborto. E se ela fizer, ela vai fazer em condições seguras, ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Nessa audiência do Supremo Tribunal Federal foi trazido o caso de uma mulher que fez aborto, morreu, foi encontrado no corpo dela um talo de mamona. Ela provocou ela própria o aborto por meios domésticos, morreu, ela deixou 3 filhos. Ela já tinha praticado um aborto e tinha dado certo, também por esses meios clandestinos. Ela provavelmente fosse impedida de fazer esse segundo aborto. E ela não teria morrido, não teria deixado 3 filhos pequenos, né, sem mãe. Então, essas coisas todas, essas questões todas devem ser consideradas. No meu entender, e eu respeito quem entenda ao contrário, eu acho que no momento em que se retirar do Código Penal isso, e se fizer como se fez com aquele exemplo que eu dei, e que hoje é recordado, né, pelo Dia Nacional Antitabagismo, através de um processo de educação, um processo de conscientização, a maioria das pessoas deixou de fumar. Já são poucos os fumantes. O Estado poderia ter penalizados. Não, quem fuma vai para a cadeia. O que aconteceria? Se formariam cartéis clandestinos para vender cigarro, como aconteceu nos Estados Unidos na chamada Lei Seca, onde foi proibido o álcool e gangues passaram a fornecer bebidas alcoólicas por preços muito mais elevados. Enfim, não resolveu. Então, não, essas questões mais delicadas não é o direito penal que resolve. O direito penal, ele deve ser visto como um processo de ressocialização do ser humano. Esse é o objetivo principal na visão humanista do direito penal, é ressocializar aquele que cometeu um delito. E não castigá-lo. E não colocá-lo nessas masmorras que temos aí. Imaginam 500 mil mulheres por ano colocadas em cadeia porque praticaram aborto, e esse é o número que as estatísticas estão apontando. 500 mil mulheres por ano praticam aborto clandestino no Brasil. Muitas delas morrem, deixam seus filhos. São vidas que estão sendo ceifadas. A pergunta que eu faço: o direito penal está resolvendo isso? Quem sabe essa solução proposta agora, até um determinado tempo, o aborto pode ser descriminalizado, pode ser não considerado crime, para se avançar nessa reflexão. Eu tenho uma neta de 33 anos de idade. Eu discuto muito com ela esses temas, ela é advogada também. Ela chegou à nossa vida de uma maneira um pouco transversa, não digamos assim, planejada. A Bianca, quando soube que eu ia fazer essa palestra, me mandou, teve esse diálogo comigo via internet. Diz assim: o que tu vai falar sobre o aborto? Ela perguntou. Eu não quis discutir muito, eu disse assim, escrevi para ela assim: em resumo, eu vou dizer que sou contra, mas acho que não deve ser criminalizado. Ela me questiona muito sobre essas questões, ela também tem ideias espíritas, discute comigo sobre leis, sobre espiritismo e sobre a vida. E ela então me perguntou, acrescentou, porque tu sabes que todas as pessoas que fizeram, que eu conheço, sofrem e se arrependem de terem feito. Claro, é um crime contra a vida, é contra a lei natural, como diz o espiritismo. As pessoas terminam ficando com chagas muito profundas quando fazem um aborto. Então ela me disse, porque tu sabes que todas as pessoas que fizeram, que eu conheço, e ela conhece muitas, ela é uma jovem, sofrem e se arrependem de terem feito. Aí eu respondi para ela, isso já é uma penalização que dispensa a necessidade da ameaça penal. E ela disse assim, concordo.
Eu não gostaria de estar na pele de uma mulher que provocou aborto e que viveu essa situação dramática. Mas eu acho que nós, como humanistas e como espiritualistas, temos que compreender isso. E não é nosso papel, o papel do espiritismo, querer batalhar como fazem as religiões cristãs, que fazem desfiles e que fazem ameaças. Essa antropóloga que fez essa sustentação oral, ela disse que teve que sair da sua cidade porque ela estava sendo ameaçada de morte. Esses dias o Mário Corso, que escreve para Zero Hora nos domingos, que ele é um psiquiatra, ele disse: eu não consigo entender, em toda essa situação do aborto, aquelas pessoas, e acontecem muito isso nos Estados Unidos, que matam as pessoas que defendem a descriminalização do aborto. Eles atentam contra a vida daquelas pessoas em nome de um dogma de que ali existe uma alma. Elas se tornam violentas. Eu não gostaria de estar na posição de uma mulher que foi obrigada, num momento de tanta dificuldade que algumas mulheres sofrem no Brasil, e que foi obrigada a procurar uma clínica clandestina para provocar um aborto. Ela deve trazer efetivamente, como disse a Bianca, um desconforto na consciência, e isto já é uma punição. Vamos botá-la na cadeia por isso? Vamos criminalizar o seu comportamento? Me parece que não. Eu disse que a Bianca, que é nossa neta e também filha, porque nós a criamos, veio de uma maneira para a nossa vida não planejada. E como eu teria hoje arrependimento se eu, quando minha filha engravidou, quando eu era promotor de justiça numa cidade do interior, se eu tivesse aconselhado ela a fazer aborto. Hoje minha filha e minha neta, que é minha filha também, são preciosidades na minha vida. Eu jamais gostaria de ver a minha filha na cadeia. E ela teve a oportunidade de fazer esse aborto. Se ela o fizesse, filha de um promotor da cidade, ninguém a puniria. Mas ela teve a educação que provavelmente muitas mulheres não têm. As suas vidas, junto à minha, foram fundamentais para que eu amadurecesse esses conceitos que eu submeto a vocês sem qualquer intenção de convencer ninguém. Mas eu estou convicto de que criminalizar o aborto é um ato desumano contra milhares de vidas. E mais do que combater o aborto, com a sua criminalização, nós estamos criando condições para que eles sejam feitos e nas piores condições. É uma reflexão. Muito obrigado.